tudo bem com vocês? Hoje nós vamos voltar a retomar o tema de tipos celulares, porém vamos abordar de uma forma diferente. Eu sou o Pedro Felipe e vamos para mais uma aula. Vocês devem estar pensando assim, poxa Pedro, de novo você vai falar de tipos celulares, de novo vamos entrar nesse assunto, mas como vocês podem reparar no título da aula, vamos falar de células específicas dessa vez. Vamos entrar no tema de células, dos tipos celulares, porém vamos abordar o tema de célula vegetal e célula animal, ok? As células elas são diferenciadas dessa forma. No final do último vídeo eu falei de uma maneira breve essas diferenças e hoje vocês vão ver que existem diferenças maiores e de tipos de células também, né, dos tipos das células em cada um desses organismos, tá ok? Vamos lá então. Bom, então, para começar a diferenciação entre célula vegetal e célula animal. Para começar, a célula vegetal ela é uma célula pertencente ao grupo das plantas, né, de seres vegetais, de seres que nós temos do reino plant. A célula animal, então nós temos um exemplo, o gatinho, que são seres animais, né? Seres mais complexos, digamos assim. Mas qual é a diferença entre elas então? Por que elas são diferenciadas? Por que existe essa diferença? Bom, vai ser basicamente sobre o vacúolo, como eu havia dito de maneira breve. Elas existem esse bolsão de ar, né, chamado vacúolo, e também existe essa coisinha verde que eu havia dito no outro vídeo, que se chama cloroplasto. É basicamente essa a diferença entre células vegetais e células animais, tendo assim a diferenciação destes grupos. Principais células vegetais. Então vamos lá. Nos vegetais, os tipos celulares são classificados de acordo com as funções deles também, tá ok? Isso vai ser diferenciado também nos animais, mas também nos vegetais. Então nós temos aí células estruturais, que vão pertencer às estruturas, vão fazer parte de estruturações desses organismos celulares, né, que são as plantas. Nós vamos ter células fotossintetizantes, ou seja, células responsáveis somente pela realização da fotossíntese, né, em suma, né, basicamente a realização dessa fotossíntese. Nós teremos então células condutoras, ou seja, células que estarão passando, transpassando alimentos, energia de uma para outra para estruturar, fortificar esses indivíduos. Teremos células guardas, ou seja, células de proteção, células que realizarão essa função. E células meristemáticas que farão parte desses meristemas, né? Temos os meristemas apicais, que são os meristemas de crescimento da planta, entre outros meristemas existentes. E células de reserva, que quem já não viu, aquela plantinha do deserto, rosa do deserto da mãe, que cria aquele bulbo, ou até mesmo a batata que tem lá. Então são células de reserva, células que armazenam alimento, armazenam comida, para que essas plantas tenham para um momento de maior escassez, ok? Nós utilizamos para comer, porém elas utilizam para sobrevivência. Então, tipo de célula vegetal, nós temos as células estruturais, que são células guardas também, e células fotossintetizantes. Então, células estruturais representantes para as estruturas, né? As células de guarda e também fotossintetizantes, que, por exemplo, essas que serão responsáveis pela realização de fotossíntese, essas aqui, ok? Então, responsáveis por dar estrutura, sustentação, forma ao vegetal. Então, se você vê um vegetal firme acima, é porque temos uma estrutura vegetal de células estruturais. Células guardas, responsáveis por abertura e fechamento de estômagos, como eu havia dito. Células para perda ou repreensão de água, né? Temos essas estruturas. E células fotossintetizantes são necessárias para a nutrição do vegetal, a realização então da fotossíntese, que é muito importante para as plantas. É como se fosse, não, é a respiração das plantas.
Então, tipo de células vegetais, nós temos também as condutoras, como eu havia dito, que são a seiva bruta e seiva elaborada. Vocês já sabem que tem a regulação do xilema e do floema, né? As células meristemáticas, que qualquer célula no vegetal são encontradas as gemas e pontas de raízes, né? Nesse exemplo. E também temos as células de reserva, que são para realizar nutrição e defesa do vegetal, como, por exemplo, elas podem produzir, secretar óleos e toxinas, que isso auxilia essas plantas durante um período de maior escassez ou de maior necessidade para esses indivíduos, certo? Então, condutoras vão produzir seiva bruta elaborada, xilema e floema, meristemáticas para crescimento, desenvolvimento maior, aumentar o tamanho da planta, e reserva de nutrientes, reserva de alimentos, reserva de óleo e assim por diante, ok? Então vamos lá. Células animal, né? Células dos animais. Assim como eu havia dito, nós temos a diferenciação destes grupos, né? Vegetal, animal, e também vai ter diferenciação nos tipos celulares de cada um. Pertencentes aos grupos animais, claro, os mais conhecidos então seriam gato, cachorro e papagaio. Eles também têm células dentro de si que são diferentes dos vegetais. E como eu havia dito, os seres as células pertencentes aos seres animais, né, do grupo animal, elas também têm a sua função e a sua localização para dar um nome, para se classificar esse tipo de célula. Começando então como células cerebrais, pertencentes então ao cérebro, né? Não somente ao cérebro, também temos os neurônios, que fazem parte ao grupo de células cerebrais. Temos as células epiteliais, que então podemos dizer de epitélio. O que seria o epitélio? Exatamente, o epitélio seria a pele, né? Essa camada de pele que nós temos. As células musculares, então podemos então novamente ver a sua localização sendo dada ao nome. Então, células musculares pertencentes a músculos, né? Sorriso, braço, os rapazes querem ficar forte. As células ósseas, nós temos então, novamente, células ósseas pertencentes aos grupos ósseos, né? Células reprodutoras, são as células para reprodução dos indivíduos, desenvolvimento desses indivíduos, né? E células sanguíneas também, que são células que estão no nosso sangue, células que realizam seus papéis no sangue da mesma maneira. E por último, as mais importantes, células troncos, que são responsáveis por praticamente tudo no organismo. Então, começando pelas células cerebrais. Poxa, quem são as células cerebrais? Nós temos para começo, então, células glias, são células de defesa do sistema nervoso. Nós temos um exemplo, o astrócito, que é uma célula que protege os neurônios. Então, células de defesa do sistema nervoso, elas estão protegendo o sistema nervoso contra outras situações. Temos o neurônio em si, né? O neurônio em si, toda essa estrutura é uma célula. Então, a partir daqui, desta pontinha até essa pontinha amarela, tudo isso é um neurônio. São células responsáveis, então, são células responsáveis por toda a transmissão de mensagens. Mas, Pedro, é mensagem de WhatsApp? Não é. São transmissões de mensagens do sistema nervoso. Então, quando você quer mexer um braço, um neurônio recebe essa ordem da cabeça, os fibras musculares recebem este comando, então há essa contração, né? Há essa puxada que são então responsáveis pelo neurônio. Essa é a mensagem que eles dão, mensagem de contração, de esticar, mensagem de dor, frio, estímulos diferenciados, sentir um friozinho, arrepio, tudo isso são por causa dos neurônios, ok? Células de Schwann são células que elas estão responsáveis na produção da mielina, que nada mais é do que essa célula aqui que estão envolvendo o neurônio
para que ocorra então a passagem do impulso nervoso, uma passagem da eletricidade para que chegue mais rápido essa transmissão dessa mensagem para o seu local, seja para o cérebro, seja para o músculo, seja para a pele, o que for, ok? Então, nós temos também células epiteliais, né, dentro dos nossos organismos. E as células epiteliais também são classificadas de acordo com a sua morfologia. Então, elas têm seu tipo, né, a sua maneira, a sua característica morfológica. E com isso nós temos então 8 tipos de células. Sendo elas então a primeira, as células pavimentosas, células escamosas, cuboides, cilíndricas, colunar, caliciforme, exócrinas e glandulares. Como vocês podem reparar, todas elas praticamente são dadas de acordo o nome com a sua forma. Por exemplo, cuboide, cilíndrica, colunar, né? Então, tudo de acordo com as suas formas. Nós podemos ver então o pavimentoso, ó, parece uma coisa achatada, cúbica, parece um monte de cubinhos encaixados, né? Então, por isso, muitas vezes também são dadas de acordo com a sua morfologia, sua estrutura, sua maneira, tá ok? Células musculares. Nós temos aqui então um exemplo aqui, uma sinapse, papapá. Quem são as células musculares? As células musculares são responsáveis por quê? Bom, o tecido muscular ele apresenta uma capacidade de contração e também chamada de fibras musculares. Mas, pera, não, nós estamos falando de célula, Pedro? Por que nós estamos falando de fibras, de tecido, de músculo? Bom, os tecidos, né? O tecido muscular, as fibras musculares, são formadas por células, ok? Então, um monte de células se junta, se agrupa, formam um tecido e esse tecido forma um órgão, forma um músculo, forma o seu coração e dessa forma vai ocorrendo as formações, ok? Então, elas têm essas características, os seus nomes são dados de formas alongadas, possuem células cilíndricas, células lisas, células longas, células ramificadas, tudo isso dentro de cada tecido para cada função. Se eu preciso de um músculo que se estica mais rápido, eu tenho uma célula que é para um músculo que estica mais rápido, um músculo de contração mais lenta, um músculo que tem que ficar bombando o dia inteiro, quem sabe qual é? É o coração. Então precisam ser fibras, precisam ter essas características celulares diferenciadas. Se vocês observarem nas imagens, né, cada um é um tipo de músculo. Mas, professor, você pode estar falando para mim que isso aí é um músculo, é uma célula, mas eu não estou vendo células. Se vocês observarem essas manchinhas roxas, né, por todas as imagens, são núcleos responsáveis, então, composição básica de uma célula. Se lembram? Núcleos. E as células ósseas? Também possuem células nos ossos? Nossos ossos têm células? Claro, nossos ossos têm células, né? Nós temos então responsáveis lá células dos ossos, como os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. São células que estão nos nossos ossos, fazem funções lá dentro que nos auxiliam com os nossos organismos, né? Com todo o mecanismo, com toda a nossa máquina estão ali. Então, os osteoblastos são jovens células, né? São células jovens. Elas possuem uma alta atividade metabólica o tempo inteiro regenerando. Então, quando você quebra, essas células jovens vão lá e regenera aquele osso para que ele cresça novamente e fique bonito, né? Você consiga locomover novamente, você ter um osso saudável. E os osteócitos? São células já mais adultas, elas atuam mais na manutenção dos componentes químicos. Então, a parte mais química de cálcio, essas coisas, elas estão mais ali, mais calmas, né? Se você pensar como se fossem os adultos, as crianças são agitadas, jovens, e os adultos são mais calmos, né? Vão vivendo mais tempo. E os osteoclastos são umas células gigantes, né? São as maiores nos ossos. Elas são ramificadas e elas possuem diversos núcleos e são responsáveis por liberação de enzimas e colaginases, né, e ácidos, que tudo isso vai fazer a recapitulação, a rebuscar
captar mais cálcio para a manutenção dos ossos, para a formação, para a estruturação desses ossos, ok? E as células reprodutoras? Quem são? Para que servem as células reprodutoras? Bom, células reprodutoras são conhecidas como gametas, né? Elas se dividem em dois tipos. Quais são os dois tipos? Temos a célula gamética reprodutora feminina, que vai então guardar o material genético feminino, né? Temos aí essa estrutura, essa célula, ela é responsável por guardar o material genético feminino para que quando ocorra a cópula entre homem e mulher, ocorra a troca, a junção deste material genético. E temos a célula gamética reprodutora masculina, que são os espermatozoides, né? Mais conhecidos que os óvulos, mas estão aí, são então responsáveis por guardar o material genético masculino. Células sanguíneas, como eu havia dito, nós também temos células no sangue e elas desempenham papéis importantes para os indivíduos. Quais são? Quem são as células sanguíneas? Bom, as células sanguíneas são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, né? As hemácias vão estar ali circulando no sangue a todo momento, fazendo com que nós consigamos respirar. Por quê? Porque elas captam o CO2 das células que estão liberando e vêm no pulmão buscar oxigênio e levar para a célula. Ou seja, eles estão sempre fazendo essas trocas gasosas. Então, são conhecidos também como glóbulos vermelhos, ok? Transporte de oxigênio. Os leucócitos são conhecidos como os glóbulos brancos. Eles atuam em quê? Eles são sistema imunológico, eles são a defesa do nosso corpo contra qualquer micro-organismo, qualquer doença, qualquer capacidade de enfermidade que venha a se atuar em nós, são os leucócitos. E as plaquetas, elas estão ali para regeneração e coagulação sanguínea. Quando você machuca, dá aquele corte, são as plaquetas que vão lá e cobrem para você lá cutucar e arrancar de novo, ok? E por último, as células troncos, que são as células capazes de dar origem a outras, desempenham um papel na reposição celular e na regeneração tecidual. Elas possuem 3 tipos: embrionárias ou jovens, adultas e troncos induzidas, ok? As embrionárias são de começo, elas se transformam em qualquer, têm capacidade de transformar em qualquer célula. As adultas, elas já são para reposição, e as induzidas são as células de pesquisas recentes para retirada de células troncos dos braços e fazer reparação em outros tecidos. A aula de hoje fica por aqui. Agradeço de montão a atenção de vocês. Até a próxima e tchau, tchau!